Muito bem, gente. Eu sou o Luiz Bosco. Cadê essa? É a Roberta. Fica do lado contrário. Eu sou o cara que movimenta essa página Psicologia Escolar Educacional desde 2013, 2012 aproximadamente. E a página, ela abrange muitos assuntos diferentes, né? A gente não fala só exclusivamente de psicologia, a gente fala de assuntos pertinentes a políticas, como políticas públicas também, a gente fala de muitos assuntos que vão contribuir para a nossa prática profissional e também acaba sendo de interesse para quem não é da área da psicologia, para quem não tem relação com a área da psicologia, não tem problema nenhum. Para quem não me conhece, talvez não tenha visto alguma publicação específica minha na página, eu sou psicólogo, sim, professor do curso de psicologia da Unifil. A Unifil é uma universidade que fica na cidade de Ourinhos, a cidade da onde nós dois somos. E a gente vai conduzir esse debate com o tema necropolítica e o desmonte das políticas públicas. Vamos chegando devagarinho, puxa a sua cadeira, puxa o seu sofá, fica à vontade aí para participar desse nosso debate. Quero mandar um abraço para todo mundo de Ourinhos, então, para todo mundo do Norte Pioneiro do Paraná, para todo mundo do Oeste Paulista. Quero mandar um abraço para todo mundo do Brasil que está acompanhando a gente. Tem também seguidores na nossa página dos países lusófonos do continente africano, principalmente Angola e Moçambique. Mandar um abraço para os nossos irmãos aí do continente africano. A gente vai conversar a respeito de um autor camaronês, o Achille Mbembe, que fala do conceito de necropolítica. Então, Roberta, pode se apresentar para a gente, por favor. Sim, boa noite a todos que já estão aí com a gente. Acho que alguns vão acabar chegando um pouquinho atrasado, mas não tem problema. O importante é a gente poder fazer esse debate, conversar sobre esse tema. Esses temas, né? Porque eu acho que tem mais de um aí que se ligam, né? Meu nome é Roberta, o Luiz já falou. Eu sou assistente social, já há uns 15 anos, já esqueci. Me formei um bom tempo. Eu tenho mestrado e doutorado em serviço social. Eu trabalho na política de previdência social, no INSS, em Ourinhos. Eu moro em Ourinhos, trabalho em Ourinhos. Então, eu atendo no serviço social, na previdência. O tema a gente quer debater necropolítica e desmonte das políticas públicas, que a gente achou que ficou interessante, né, fazer uma conexão desses temas e trazer, e fazer na forma de debate, que o Luiz traz uma parte do tema, eu trago outra, e depois fica aberto aí para pergunta, todo mundo que quiser fazer, que a gente vai estar disponível para responder. Eu sou do Coletivo Em Frente, não sei se está dando para ver, aqui eu vejo. O Luiz também é do Coletivo Em Frente. O Coletivo Em Frente, as nossas páginas no Instagram é enfrente.coletivo, e no Facebook é Coletivo Em Frente, tá? Quem quiser seguir e acompanhar as nossas ações, o que a gente tem feito. A gente estava numa pegada de fazer reuniões presenciais, a gente fez algumas reuniões em alguns espaços diferentes aqui em Ourinhos, mas principalmente no Espaço Teia, e a gente também estava indo em alguns bairros, a gente no Dia da Mulher foi no Recanto dos Pássaros, depois a gente foi no Guaporé, e todo esse trabalho está divulgado na página, mas a gente foi pego aí por essa pandemia, e agora a gente está tendo que aprender a lidar com as mídias sociais, e fazer lives, e passar de outra forma os conteúdos que a gente tem interesse em debater, tá? Mas a nossa proposta, a proposta do Coletivo Em Frente é propor ações e pautas para serem discutidas e pensadas no nosso município, Ourinhos, aqui no interior de São Paulo. Para quem é de fora e não conhece, é no interior de São Paulo, divisa com o Paraná. É isso. Posso falar da campanha agora, do Recicla? Na nossa página, tanto no Face como no Insta, a gente divulgou uma campanha que a gente está fazendo em parceria com o Recicla Ourinhos, que é onde faz a arrecadação de material reciclável, a limpeza, a venda, enfim. E tem cerca de 80 trabalhadores, famílias, não sei se estou muito certa desse número, agora me deu um branco. E a proposta dessa campanha é arrecadar materiais de limpeza, higiene, repelentes e, se possível, também álcool em gel, para ser distribuído para as famílias. Essa distribuição é feita direta para o coleta seletiva, lá para o Recicla Ourinhos,
que fica, para quem é de Ourinho sabe, para trás da FAP, ali na avenida, no nosso Instagram e Facebook tem o endereço. Tem o telefone de contato, tá? Se ligar num celular que a gente disponibilizou lá, alguém do Reciclourinhos vai até a casa da pessoa retirar essas doações, tá? É um momento muito importante, porque há uma diminuição, né, dos trabalhadores, devido aos tiveram trabalhadores que tiveram que ser afastados, por estarem no grupo de risco em relação ao Covid-19. Então, é muito importante essa campanha, porque também há uma redução do trabalho, bom, estamos dizendo isso em todas as áreas. E, então, é uma campanha em prol dos trabalhadores, das trabalhadoras do Reciclourinhos, e as informações estão nas nossas páginas. Quem puder contribuir, é muito bem-vindo. Ô, Roberta, fala um pouco da sua formação também. Da minha formação profissional? Eu graduei em Londrina, na UEL. Foi muito bom. Morei em Londrina. Eu sou formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina. Depois eu fiz algumas especializações, algumas não, fiz duas, né? Fiz uma aqui na Unifil, que na época era Fil só. Agora você falou o nome, mudou? Unifil, né? Unifil. Depois eu fiz uma lá em Londrina também, com outra faculdade, e depois eu acabei entrando no mestrado na Unesp, de Franca, e de Serviço Social, e eu defendi uma dissertação sobre a implantação do Sistema Único de Assistência Social aqui em Ourinhos. Para isso eu entrevistei os assistentes sociais, porque o meu foco era no profissional de serviço social. E em seguida eu entrei no doutorado na PUC em São Paulo, tive como orientadora a Carmelita Asbeck, que eu defendi uma tese referente ao benefício de prestação continuada, que é um benefício no valor de um salário mínimo para pessoas idosas e pessoas com deficiência. É um benefício extremamente importante, hoje ele abrange aí 4.600.000 famílias no Brasil, né? Mas é um benefício desconhecido a forma de acesso, com vários empecilhos. Em toda a reforma da Previdência ele é discutido, mesmo ele sendo um benefício da assistência, não da Previdência. Então, isso é importante demarcar, e se alguém quiser acessar a minha tese, no qual eu debato esse assunto, o direito constitucional ao benefício de prestação continuada da assistência social, o penoso caminho para o acesso, né? Eu faço um debate sobre qual é o caminho que as pessoas idosas e pessoas com deficiência percorrem para ter acesso a esse benefício, que é um direito social, muitas vezes visto como um amparo, que não é um amparo, é um direito social, ou visto como uma aposentadoria, porque como é um salário mínimo e a pessoa tem 65 anos, ou está numa condição de incapacidade para o trabalho, acaba vinculando uma aposentadoria, mas é um benefício da assistência social. E eu fiz essa pesquisa, essa é a minha formação. Eu estou há mais de 10 anos no INSS, não tenho 10 anos de INSS, porque 3 anos eu tirei licença para fazer o doutorado, mas eu estou já há 10 anos. Eu trabalhei em Cambará, trabalhei em Chavantes, sempre na assistência social, e até que eu fui para a Previdência. É isso. Muito bem, gabaritado aqui, todo mundo para o nosso debate. Podemos começar? Acredito que você está vendo se tem pessoas aí? Como é que tá? Para mim, parece que tem 21 pessoas assistindo. Acho que a gente podia começar, porque já é 7h10, a gente vai começando e as pessoas vão chegando, se achegando aí, né? Muito bem. Tem gente aqui de São Pedro do Turvo, do Mato Grosso. Boa noite para todo mundo aí que está mandando as mensagenzinhas. Muito bem, esse nosso debate, ele evidentemente surge no contexto da pandemia do coronavírus, Covid-19, novo coronavírus, como preferirem, né? E aí a gente estava pensando questões relativas a como o Estado com E maiúsculo, né, não só o Estado de São Paulo, o Estado, a máquina estatal tem respondido isso no Brasil, principalmente, mas também no mundo. A gente tem visto uma diversidade muito grande de formas de se responder a esses desafios. O que a gente, infelizmente, constata em algumas situações, como no caso do Brasil, como que o Estado não conseguiu responder adequadamente, não responde adequadamente a isso, por uma série de questões, como brigas políticas, mas também pelo desmonte de políticas públicas
que já vinha sendo feito de alguns anos para cá. Não é uma coisa que começou agora, mas no governo Jair Bolsonaro, na União, esse desmonte se intensificou. Antes de prosseguir, Roberta, você poderia falar a definição de políticas públicas para a gente? Porque às vezes a gente fala bastante de políticas públicas e eu vejo que as pessoas ficam um pouquinho perdidas, né? Toda política não é pública, não é? Parece que fica um pouquinho confuso aí. Ligar o microfone, ligou, né? Bom, o conceito básico de política pública seriam as medidas que o Estado toma de passar as políticas sociais, que seriam as principais políticas: saúde, educação, previdência, assistência social, meio ambiente, cultura, e a gente tem uma vasta gama de políticas sociais, e elas são, políticas sociais públicas seriam as políticas que o governo, que é dever do Estado, e é direito do cidadão brasileiro, principalmente pós-Constituição Federal de 88, que definiu no artigo 6º da Constituição os direitos sociais da população, né? Então, as políticas públicas seriam essas políticas que, às vezes, a gente não tem dimensão que a gente usa, e que é uma política pública, né? Porque manter saneamento básico, manter saúde, manter educação, né? É dever do Estado e é um direito da população acessar isso, né? Então, essas seriam... esse seria mais fácil de entender, uma definição de política social pública, né? A gente vai seguir essa linha, pelo menos, de entendimento do que é política social. Dizem respeito a direitos, então, né? O Estado tem o dever de garanti-las e o acesso a essas políticas é um direito. Eu acho que é muito importante essa palavra, porque não é privilégio nem favor, não é? Não. E às vezes, ela é mais necessária do que a gente imagina. Tem uma clássica, e eu como assistente social ao longo de anos, aí eu sempre ouvi assim: eu nunca precisei do Estado. Porque a pessoa, nunca peguei uma cesta básica, ou nunca precisei do Bolsa Família, ou nunca precisei do Estado. O Estado, ele não provém só benefícios imediatos no momento de fome, no momento de calamidade, né? A verdade, a gente está sendo provida pelo Estado o tempo todo, né? O asfalto que está na rua, a educação, a escola mantida, né? A política de fiscalização, de trabalho, tem N coisas, né? Então, assim, às vezes tem esse problema de entendimento do que é dever do Estado, do que é direito. Então, ver assim, eu nunca precisei do Estado porque eu nunca tive Bolsa Família, como se isso fosse algo ruim, né? Na verdade, são direitos sociais em momentos que as famílias, as pessoas necessitam. Então, assim, é até bom mudar essa lógica de se entender o que é um direito social, o que é um benefício, o que é programa, e a importância de entender como direito. Inclusive, essa renda emergencial, né? A renda cidadã, como alguns preferem chamar, e outros de auxílio emergencial, mas é a renda emergencial, ele deve ser visto como direito, né? É um direito da população ter acesso a uma renda no momento de calamidade, no momento de necessidade, não só de calamidade, mas de necessidade. As pessoas estão sem trabalho, né? Aquela pessoa que tinha uma microempresa não está podendo abrir, não está trabalhando, então ela precisa dessa renda. Isso é um direito, né? Entender isso como direito. Assim como saúde pública também é um direito, né? Que nesse momento a gente está vendo a importância bastante grande desse direito, né? Eu desliguei o microfone. Sim, realmente, na pandemia em especial, agora está se voltando a falar da importância da política pública de saúde, porque tem o SUS não funciona, eu fui usar, não funciona. Ele funciona, talvez não adequadamente nem como deveria, mas o que falta é fiscalização, investimento, investimento em servidores públicos, né? Então, a saúde é um direito constitucional garantido para todos, sem distinção, né? E quando acontece uma calamidade como essa que a gente está vivendo, de uma pandemia, a gente observa o quanto é importante a intervenção do Estado na política de saúde, quanto é importante, não a intervenção do Estado, o investimento, né, nisso. Muito bem. E essa questão de como que o Estado investe, como que ele agencia isso, né? Porque não é só uma questão de investir, de botar dinheiro, mas de organizar isso. É aí que eu penso que entra o conceito de necropolítica, não é? Que a gente combinou de falar um pouco aqui. Esse conceito, ele foi criado por um pensador do continente africano, né? Do país de Camarões, o Achille Mbembe, que é um filósofo. Ele tem
um debate, um diálogo muito interessante com a obra do Foucault, principalmente, e ele vai pensar a realidade do continente africano, né? Desse continente que foi vítima de séculos de colonialismo, e esse colonialismo ele está presente até hoje, modernizado, vamos dizer assim, com mais tecnologias, com mais recursos de dominação, e aí ele toma também um pouco do exemplo palestino para debater no ensaio que chama-se justamente Necropolítica. Então, assim, a partir do que ele discute sobre a realidade do continente africano e da Palestina ocupada, muitos pensadores têm desdobrado esse conceito de necropolítica para pensar a realidade de outros países colonizados, como o Brasil, ainda que seja uma forma de colonização distinta da africana em alguns aspectos, né, uns tantos aspectos aí, e também autores têm usado para pensar a realidade de grupos minoritários dentro do próprio continente europeu, dentro dos Estados Unidos da América, pensando aí nos dois grandes centros de poder do capitalismo atual, né? Então, assim, evidentemente que existe aí uma limitação nesse diálogo que a gente faz para a nossa realidade, mas tem se revelado um uso bastante produtivo esse do conceito de necropolítica, que essa palavra necropolítica, necro ou necro vem de morte, né? Então a ideia de uma política cujo centro é a morte. Ele vai pegar a ideia de soberania emprestada do Foucault, que vem ainda das monarquias feudais, não é? Que na soberania, aquele que lidera, o rei, ele tem o poder de vida e de morte sobre aqueles que ele comanda. Diferentemente do Foucault, o Bembe ele fala que esse poder soberano ainda está presente, sim, que o Estado tem nas suas mãos, em certas circunstâncias, principalmente as circunstâncias coloniais, tem nas suas mãos o poder de vida e de morte sobre essas pessoas. E esse poder ele se exerce principalmente através das ferramentas de terror. Diferentemente do Foucault, que fala das ferramentas da disciplina, não é, das instituições disciplinares, o Bembe vai falar das ferramentas do terror. Que ferramentas do terror são essas, não é? Ele deixa bastante claro que ele está falando de países que estão sob ocupação armada, como no caso da Palestina, não é? Em que esse poder ele é exercido por uma presença explícita no cotidiano de ou exércitos ou milícias, né, grupos paramilitares armados, e que sustentam um estado de sítio ou estado de exceção. Ali, as regras de certo ordenamento jurídico universal, elas não valem, não é? Como o respeito à vida, o direito a julgamento, o direito a contraditório, não. A execução pode ser feita a bel prazer daquele que detém o poder, porque é um poder que não tem a mediação dessas instâncias tradicionais ainda vigentes em parte do nosso mundo, né? São lugares, assim, em que o poder é mais cru, o poder é bruto mesmo. De maneira que escapar desse poder vai ser muito difícil, porque ele está batendo a sua porta, né? E ele divide as pessoas de maneira a não permitir unidades maiores que possam representar algum risco a esse poder. Então, você pega o mapa do que resta da Palestina hoje, é todo fragmentado, não é? Você tem as divisões arbitrárias que o colonialismo fez no continente africano, sem respeitar fronteiras tradicionais de língua, de etnia, de tribos, não é? O que importa ali é dividir para manter separado a força e exercer esse poder contínuo, esse poder permanente, através dessas ferramentas de terror, não é? E essas ferramentas de terror, essa forma de dominação, ela tem como um marcador central, um sinal central, a raça. É claro que não se trata de negar a importância do recorte de classe social, nem de gênero, não é isso que o Bembe faz.
mas ele vê como que o recorte de raça, ele ainda é muito forte nessas políticas que vão exercer o seu poder através do terror. Porque quando a gente fala do exercício do poder do Estado através da raça, a gente sempre vai lembrar do fascismo e do nazismo da Segunda Guerra. E a gente tem uma tendência a acreditar que isso tenha ficado lá, que isso tenha ficado nesse momento aí da Segunda Guerra. Mas não, o Bembe demonstra, com exemplos históricos bem conhecidos e com outros não tão conhecidos, talvez, que a gente ainda está sob um poder que vai dividir as populações e vai controlá-las, vai segmentá-las, vai torná-las mais marginais ainda do que as questões de classe trabalhadora possam produzir, através do signo, através desse sinal, que é o recorte de raça. A gente tem o exemplo do apartheid na África do Sul, que o Bembe explora bastante, mas mesmo sem leis de segregação tão nítidas, a execução das ações do aparato estatal são de segregação. Os contextos aqui no Brasil, esse país multifacetado em que a gente vive, os contextos do nosso país em que esse necropoder, essa necropolítica está evidentemente presente, nós podemos dizer, sem medo de errar, com eco em pensadores brasileiros, que são as periferias das metrópoles, né? As favelas cariocas, as favelas da cidade de São Paulo, e com a epidemia do coronavírus, a gente vê também que isso se distribui por regiões e por estados do país, não é? O primeiro estado do país a sofrer terrivelmente com a pandemia e toda a atitude descuidada com relação à pandemia, não é? Foi o estado do Amazonas. O estado do Amazonas enfrenta uma situação terrível, terrível, né? As imagens que a gente recebe de lá através das notícias, elas são impactantes. Aliás, essas imagens impactantes, elas são características também do exercício desse necropoder, não é? As regiões mais pobres do país são as primeiras a sofrer nessa situação de pandemia. As regiões mais pobres das cidades, mesmo cidades que não sejam de tamanho metropolitano, mesmo cidades pequenas, cidades menores do interior, elas sofrem mais a partir de suas periferias. Por quê? Essa necropolítica, ela diz quem merece viver e quem merece morrer. Essa é a sua característica central. Quem realmente merece ser alvo ou ser beneficiário, digamos assim, das políticas públicas, do bom trabalho do aparato estatal, do bom trabalho da segurança, da saúde, não é? Quem realmente merece e quem não é merecedor, por ser aí um cidadão de segunda classe. O Bembe, ele é bem mais forte ao falar. Ele não fala de cidadão de segunda classe, não, né? Ele fala de pessoas desumanizadas, que essas pessoas, elas perderam o direito a ser humanas. Elas perderam a sua humanidade ao fazerem parte de um grupo racial, vamos desdobrar para um grupo social também, para um grupo de profissional, por que não? Ou um grupo de uma determinada localização. Esses grupos, eles são desumanizados. As pessoas ali, elas perdem o seu direito à vida, mesmo que esse direito possa ser reconhecido legalmente, nas práticas estatais, e aí incluo a repressão policial também, evidentemente, nas práticas estatais, essas pessoas estão excluídas do seu caráter, inclusive jurídico, de ser humano. Então, é pior do que cidadão de segunda classe. Cidadão de segunda classe é uma expressão que foi bastante utilizada aí até os anos 90, os anos 0, né? E nós aqui entrando nos anos 20, a gente está falando aqui de gente que merece morrer, segundo essa política, né? Eu vou ler uma citação direta aqui do Bembe, que eu achei, assim, exemplar do que ele fala e que encaixa
exatamente na ideia do desmonte das ações do Estado, principalmente para essas populações consideradas desumanizadas, de segunda classe, né? Uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e urbana do inimigo. Essa sabotagem complementa a apropriação dos recursos da terra, água e espaço, que por trás desse imperialismo 2020 ainda está a ideia de se apropriar das riquezas, tanto naturais quanto humanas, que um determinado país produz. A gente está falando aí, então, de retirar o mínimo para as condições de vida das pessoas, inclusive no que diz respeito a saneamento básico, por exemplo, que nesse momento a gente está vendo o grande problema do saneamento básico no Brasil, como que isso se reflete na pandemia, não é? Mas, assim, a total precariedade das condições de vida das populações empobrecidas do Brasil, ela tem uma dupla função aí, que é manter esse estado de terror que força a submissão, mas uma submissão às últimas consequências, não é? Uma submissão em que, segundo o BNB, não importam os efeitos secundários ou danos colaterais. Importa a mais profunda e completa submissão, uma submissão total, que daí não por acaso ele compara com a submissão do escravo na plantation, do escravo na clássica fazenda colonial ou colonialista do século XIX, não é? Em que o escravo ele devia submeter o seu idioma, a sua crença, a sua sexualidade, o seu corpo, o que ele pensava, completamente ao seu senhor, não é? E da mesma maneira, as populações vulneráveis do Brasil, elas se veem, então, agora sob ações deliberadamente orquestradas para essa submissão completa, para essa submissão total. De maneira que, aí vem o segundo ponto disso, não haja saída senão aceitar quaisquer condições de trabalho que sejam impostas. E essa aceitação envolve até uma certa atitude de estar agradecido, estar grato por essas condições extremas que lhes são impostas, né? Então, além de você ter regiões inteiras sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento básico, com educação precarizada, com transporte público precarizado, você tem, então, essas populações inteiramente submissas a condições de trabalho terríveis, porque não lhes resta alternativas. O BNB, ele fala de passagem uma coisa que depois a gente pode explorar, que ele fala assim, esse colapso dessas instituições que garantiriam condições mínimas de vida, não é? Produz economia de milícias, e isso é entre aspas, eu achei interessantíssima essa expressão dele, e tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Essa ausência do Estado em muitos espaços, a gente está observando como permite o crescimento desses grupos paralelos, sejam as milícias, sejam os comandos criminosos, não é? Que vão assumir, de certa maneira, o papel que deveria ser do Estado, e aí eles vão impor o que ele chama de economia de milícias, que é uma economia que vai girar, que vai produzir algum sustento, algum ganho, uma riqueza local, certo? Mas aí sob a mira dos fuzis, debaixo da bota dos grupos milicianos, né? Então, esse é um apanhado geral sobre o conceito de necropolítica. Eu me restringi a falar só do BNB, mas a gente já tem vários autores bem bacanas trabalhando isso, né? Essa ideia, então, de que não estamos falando agora só do colonialismo de cunho imperialista que massacrou o continente africano ao longo do século XIX e XX, né? Nós estamos falando novas formas de colonialismo que nos atingem também, e mesmo que aqui para nós brasileiros isso pareça algo muito distante, né? Mas quem que é a nossa colônia, então? Quem é a metrópole de nós aqui, né?
A gente não tem mais um colonialismo com uma metrópole tão nítida como era. Era Portugal, era Espanha, era a França. Agora, essa pode ter mais de uma metrópole. Podemos ter várias metrópoles jogando sobre nós o seu poder de colonialismo para extrair o máximo da gente. Das riquezas naturais, sim, mas também do capital humano, da nossa força de trabalho. Que é o quê? Para que essa força de trabalho se veja subjugada, trabalhando por miséria, não é? E, inclusive, dependendo da iniciativa privada até para aquilo que é o mínimo para se manter em pé, para se manter funcionando, para se reproduzir, que é a saúde, que é a educação, que nisso tudo o Estado também vai se isentando de responsabilidade cada vez mais, abrindo espaço, então, para que ou as populações vulneráveis fiquem à mercê do improviso ou à mercê aí desses grupos paralelos. E aí nesses grupos paralelos a necropolítica está explícita, porque daí é na base, a obediência é na base da morte propriamente dita. Fora desses contextos, a morte vem como? Né? A morte vem pela falta desse saneamento básico, a morte vem pela falta de leito no hospital, porque o Estado não considera dignos de atenção a nós brasileiros comuns. Então, era isso que eu gostaria de falar. Pessoal que está entrando aí, mandar um abraço para Santa Cruz do Rio Pardo, para Atibaia, e para todo mundo que está entrando aí. A gente está com um número bom de pessoas acompanhando, chegamos a 60. Vou passar a bola para a Roberta, e depois tem debate também, tá? Depois vocês podem fazer perguntas para mim, fazer perguntas para a Roberta, ou comentários. O importante é que a gente tenha esse momento bacana. Então, Roberta, agora é com você. Bom, muito boa a sua explanação sobre o que é necropolítica, e é interessante a gente estudar esse tema, até porque quando a gente começou a divulgar a nossa live, uma das coisas que me perguntaram era sobre mas por que falar desse tema, né? E por que unir a necropolítica ao desmonte das políticas públicas? Né? Por que a gente optou por isso? Quero mandar um tchau para todo mundo que mandou aí boa noite. Depois a gente olha cada um, e aí vocês já vão escrevendo as perguntas que tiverem interesse em fazer. Bom, a minha fala vai no sentido de por que a gente escolheu esse tema e juntou os dois, né? Porque a necropolítica, embora ela seja muito discutida, e o Bosco me corrige se eu falar alguma coisa que não está dentro do contexto, mas ela é muito discutida no âmbito da segurança pública, né? Primeiro atira, depois pergunta quem é, né? A gente tem exemplos clássicos no Brasil do que aconteceu, né? E coisas que acontecem principalmente a questão do racismo, do recorte de classe, né? Então, assim, embora ela esteja vinculada a isso, a necropolítica, ela está em outras formas do Estado prover as políticas públicas e que levam a esse tipo de política, como, por exemplo, da saúde, né? Se não tem investimento na saúde, em pessoas, em pesquisa, em ciência, em equipamentos, né? Agora mesmo em testes, em leito, testes para o Covid, leito, a gente pode ter uma política que leve à morte, né? Então, ela embora ela seja uma discussão que leve muito à ideia da segurança pública, mas ampliando essa discussão, ela também deve ser feita no âmbito das políticas sociais, né? Porque com fome, sem saneamento básico, sem acesso a uma saúde de qualidade, isso tudo pode levar à morte, e a gente sabe quem morre mais em fila de hospital, né, quem morre mais sem acesso às políticas públicas, né? Então, assim, essa forma de organização do Estado leva à eliminação parte da população. E quem é essa parte da população? Geralmente a população mais pobre, né? Quem que sofre mais? População negra, a mulher negra, que ainda é estatisticamente a que ganha o menor salário. Então, assim, a gente pensar em tudo isso e pensar na efetividade das políticas públicas enquanto direito social, né? Então, assim, conforme a política pública ela é desenhada em determinado momento histórico, em determinada sociedade, aí a gente está falando da sociabilidade capitalista, né? Então, assim, conforme ela é desenhada, ela pode ou não levar a uma política
de morte, uma política de não acesso a direitos, de não acesso ao mínimo básico, ao mínimo, né, que cada um precisa. A gente deveria estar discutindo o básico e acaba discutindo o mínimo, né? Então, assim, sempre tem um discurso, a minha fala, eu vou seguir 3 linhas, tá? Que eu quero abordar. Porque as políticas públicas, elas são sempre, tem contra-reformas, eu não vou chamar de reforma trabalhista, reforma previdenciária e tantas outras, porque a gente só reforma algo para ficar melhor para a gente, né? E nenhuma reforma, ela foi efetivamente boa ou garantidora de direitos para a classe trabalhadora. Então, assim, o termo contra-reforma, ele é até usado no serviço social, por vários pesquisadores, a Bering, inclusive, que fala bastante disso. Ela é contra-reforma porque ela não é garantidora de direito. Né? Em geral, as reformas que acontecem, elas vêm para cortar direitos. Então, ela não é uma reforma em prol dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Então, já começa por aí a discussão de políticas públicas. Então, eu quero seguir 3 principais, que são as mais recentes também, mas aí a gente, né, poderia largar o discurso para outras, mas não é o caso aqui, que seria a Emenda Constitucional 95, do congelamento dos gastos por 20 anos, a reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, e a contra-reforma previdenciária. Né, eu vou focar nessas 3 por conta do tempo e para a gente também não expandir demais, né, porque o assunto vai longe. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que a proteção social, ela é extremamente importante para todos, mas principalmente para a classe trabalhadora em situação de pobreza, né? Então, a proteção social, ela deve ser garantida pelo Estado como um direito. E de onde vem isso principalmente, né? Do período pós ditadura militar no Brasil, num período de redemocratização. Né? Nesse período de redemocratização, eu não vou entrar muito nessa perspectiva histórica, né, se tem a Constituição Federal de 88, que é uma Constituição que ficou conhecida como cidadã justamente pelo seu artigo 6º, que garante direitos, inúmeros direitos, né, desde trabalho, saúde, a infância, a proteção à infância, maternidade, enfim, mas ela garante a Seguridade Social, que se inclui saúde, assistência e previdência social. Daí o quanto tudo isso é importante para que a população tenha o mínimo para viver nessa sociabilidade capitalista. Tá? Então, assim, essas políticas, elas precisam de investimento, precisam de boa administração, precisam de fiscalização, enfim, tem vários componentes. Mas o que acontece logo após a Constituição Federal? Se tem já a instituição, que não é dali, não é datado, não quero dizer isso, mas se tem, a partir da década de 80, uma ampliação das políticas neoliberais, né? E neoliberal, vamos entender, né? Eu não vou entrar na parte teórica aqui, mas vamos entender como as políticas principalmente privatização das estatais, né? De desproteção dos direitos sociais, né? De desmonte, de proteção aos meios privados de produção, né? Então, assim, as políticas neoliberais, elas vêm com o enxugamento do papel do Estado na proteção social, né? Então, se fala muito, precisa-se de um Estado mínimo. O Estado é mínimo para quem? Para a classe trabalhadora, né? Se a gente pensar nos direitos sociais, como eles devem ser efetivados, e o que a gente tem hoje de direito social, o Estado é mínimo, mas é mínimo para quem, né? E ele é máximo para quem? Porque o Estado está aí. Ele funciona, tem uma arrecadação gigantada, todo mundo paga imposto, todo mundo contribui para a manutenção do fundo público, que o fundo público nada mais é do que uma riqueza socialmente produzida, e quem socialmente produz são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, pensar em tudo isso, né? E por que eu escolhi esses 3 para fazer a discussão? Porque a EC 95, do congelamento dos gastos, que eu também não gosto de chamar de gastos, mas de investimento, ela atinge principalmente as políticas de educação, saúde e assistência social. E no ano passado, ela entrou em vigor a partir de 2017. O ano passado, em 2019, agora eu vou colar aqui o valor, houve uma diminuição de... Olha, a gente anota e depois não lembra onde anotou, né? Houve uma redução muito grande do investimento da saúde. E... Olha que eu estou copiando do papel errado. O ano passado, deixou-se de investir na saúde apenas 20 bilhões de reais. Qual o impacto disso diretamente na classe trabalhadora? Né? Porque quem acessa a saúde pública, quem precisa da saúde pública, né? Todos nós.
né? E esse é um montante que é de um ano, né? Imagine com os próximos. Então, agora se fala com essa EC, com essa emenda constitucional, não de um mínimo que se pode gastar, podendo gastar mais, se fala de um máximo, né? O teto, né? O congelamento desse teto. E por 20 anos. Como que, se um ano foi isso só na saúde, imagina como é que a gente vai estar aqui nos próximos anos. E aí agora a gente vê efetivamente os impactos no momento de pandemia, em que a saúde, né, de ter um problema sanitário gigantesco, e o quanto a saúde é importante nesse momento, a saúde pública, o investimento em ciência, né? Então, a EC traz um grande problema para a condução das políticas públicas. Em relação à contra-reforma trabalhista, porque, assim, todas as reformas, elas vêm com um discurso docilizado, às vezes de não tão apocalíptico, né, e docilizado ao mesmo tempo, porque, se não tiver a reforma, não vai ter mais trabalho para ninguém, não vai ter previdência, as pessoas não vão se aposentar daqui a 10 anos. Então, a gente sempre tem esse discurso apocalíptico, mas também docilizado, não, mas vai aumentar emprego, né, vai aumentar posto de trabalho. Então, sempre tem esse processo de, eu vou usar a palavra sedução, olha... E, assim, pouco é discutido, ou nada é discutido com a população, eles são aprovados e não se tem um debate público, né, não se sabe a opinião da população, os deputados votam, a Câmara vota, fica num lugar que a gente parece inacessível, né, e não acontece efetivamente com e pela população, né, pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, né. E é importante a gente pensar também que mesmo quando não se tem uma contra-reforma propriamente dita, né, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, essas políticas, elas são reformadas por dentro. Então, é uma lei menor que diminui tal benefício, é um decreto X que diminui aquilo. É claro que tem os decretos e as leis que garantem algumas coisas para melhoria, mas a gente sabe que a maioria não. A maioria são leis, decretos, normativas que são muito mais para diminuir o acesso do que para ampliar, né? Então, assim, mesmo que não se tenha uma reforma, porque as reformas geram muito burburinho, muita notícia, e acaba se tendo uma discussão, mas cotidianamente estão acontecendo coisas aí por dentro das políticas que vão embatendo na garantia e efetividade do atendimento dessas políticas, né? Então, o que a contra-reforma do trabalho trouxe? Uma esperança de aumento de postos de trabalho. Ele aconteceu? Não, ou aconteceu muito pouco, tá? O que a gente tem, né, o IBGE de 2019, até dezembro de 2019, tinham-se 11.600.000, né, 11,6 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Acredito que esse número esteja aumentando e não diminuindo. E 4,6 milhões de desalentados, que seriam aqueles trabalhadores e trabalhadoras que já desistiram de procurar emprego. Esse é um número muito alto, visto a população economicamente ativa, né? E qual um outro impacto da reforma trabalhista na vida social? Porque aumentou-se exponencialmente o número de trabalho informal. Então, com o trabalho informal, a gente tem pessoas trabalhando às vezes muito mais que trabalhava antes ou não, aí vai depender, mas assim, trabalhando muito, pegando transporte, se colocando em risco, e essas pessoas nem sempre se filiam à Previdência, né? Então, há uma diminuição, tanto na arrecadação da Previdência, mas há um problema pior, que é o impacto direto na vida desse trabalhador, dessa trabalhadora, que no momento que ela mais precisar, que é qual? No momento de uma doença, de um acidente, no momento da gestação, ou na velhice, né, quando vai acessar uma aposentadoria, ou no momento de morte, para pensão por morte. Então, assim, no momento que mais se precisa, e a Previdência Social ela é para esses momentos, a pessoa não tem acesso porque não estava contribuindo. Ela estava trabalhando, mas não estava contribuindo, né? Então, assim, não é um direito necessariamente proveniente do trabalho, porque o fato de eu trabalhar, mas não ser filiada, não me dá direito à Previdência. A Previdência, infelizmente, ela está vinculada muito mais a um seguro social do que a Seguridade, porque eu tenho que ter filiação obrigatória para estar protegido e proteger minha família, né? Então, ela tem esse foco de filiação obrigatória, de pagamento, e o que acontece? Muitas pessoas ou não podem pagar, ou não, né, não consegue, paga um tempo, não paga outro, e tem gente que nem sabe que deve pagar. Esse é um outro problema, porque falta campanhas do Estado educativas relativas
os direitos sociais. O que é direito meu, né? Tem formas de pagar mais barato, tem, né, redução de custo, o MEI paga menos, tem o facultativo, né, tem o autônomo, tem formas diferentes, mas não se tem uma educação do entendimento por que eu pago. Porque também a Previdência ela acaba vinculada muito à aposentadoria. Então, sou jovem, eu vou aposentar, sei lá quando. Não, você pode precisar amanhã. Né? Então, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, elas impactam muito nas condições de trabalho e de vida das pessoas, né? E a Previdência, ela sempre foi a menina dos olhos para todos os governos, né? Teve reforma em quase todos os governos. Então, em 98, por exemplo, a EC número 20, a Emenda Constitucional 20 de 98, eu não vou entrar em todas as alterações, nem tenho condições para isso agora, mas, por exemplo, uma das grandes mudanças foi mudar o termo aposentadoria por tempo de serviço por tempo de contribuição. Ou seja, vincula-se efetivamente a contribuição e não ao trabalho, né? E existe um problema do que é trabalho também. O que as pessoas entendem por trabalho, né? Porque, por exemplo, eu no meu atendimento, e a gente tem uma área rural aqui em Ourinhos, atende muito trabalhador rural também, por exemplo, assim, o senhor já trabalhou na sua vida? Não, nunca trabalhei. Mas nunca trabalhou? A senhora mora na roça? Não, desde os 8 anos. Eu colho algodão, eu colho café, eu cuidei de animal, eu fui para colher cana. Então, o senhor trabalhou. Né? Então, qual que é o entendimento de trabalho também, que muita gente aí, uma geração de pessoas tem? Que o trabalho é aquele com carteira de trabalho. Se eu não tenho, eu não trabalhei. E o trabalho não é isso, né? A gente sabe que o conceito de trabalho está para além da carteira de trabalho. Embora eu desejasse que todo mundo tivesse a carteira de trabalho e todos os seus direitos sociais garantidos, a gente sabe que isso não é uma realidade no Brasil e não foi por muitos anos, né? Então, assim, pensar o que é o trabalho, né? E como isso efetivamente prejudica a vida das pessoas, porque é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, mas não contribuiu. E aí também tem um problema de fiscalização do Ministério do Trabalho, que pouco fiscaliza, muita empresa contrata e não faz o pagamento. Aí tem N problemas para debater, né? Que não dá para culpar um ou outro, né? A gente teria que conversar melhor sobre isso. Mas entender que a aposentadoria é por tempo de contribuição ou por idade com uma certa contribuição, e agora com a reforma nem tem mais de tempo de contribuição, só com a idade, ela é também muito problemático para a nossa sociedade. Né? Depois, a outra emenda constitucional, a 41, que foi aprovada em 2003, ela pegou efetivamente os servidores, né? Foi para os servidores federais. E uma coisa que muita gente não sabe, e existe toda uma campanha aí para diminuir o servidor público, né? Parasita, né? E assim, tem muito essa fala, né? Servidor público não faz nada. Isso é um problema, porque sim, servidor público trabalha muito, né? Quando você chega no hospital, você é atendido, quando você chega numa agência, você é atendido, e aí, assim, também não dá para entrar nesse âmbito de trabalho, mas os servidores públicos ficam com essa imagem porque, não podem ser mandados embora. Na verdade, isso não é verdade, né? Sabemos disso. E também essa reforma, ela previu o pagamento de contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas. Então, aposentados e pensionistas pagam contribuição previdenciária mesmo, aposentado recebendo pensão. Né? Eu peguei um dos motes, né? E falando dessa atual reforma, contra-reforma, ela foi muito perversa para a questão do idoso, principalmente, né? Porque se discute muito a pirâmide invertida, que daqui a anos não vai conseguir se manter o pagamento de pensão, porque a população está envelhecendo, e isso não é bem verdade, né? Porque se a gente pensar que hoje a média de pagamento de aposentadoria de pensão e pensões é de 1 a 3 salários mínimos, tá? Grande parte da população só ganha 1 salário mínimo, né? E o que acontece? Quem é que vai ganhar teto da Previdência e vai ficar aposentado mais tempo? Não é o trabalhador que trabalhou a vida inteira em um trabalho penoso, pegando horas de trânsito, de trem, metrô, ônibus para chegar no trabalho. Né? Tem uma pesquisa do mapa da desigualdade que ele aponta o seguinte, que a expectativa de vida de uma pessoa que mora no Jardim Paulista, em São Paulo, um jardim com saneamento básico, com arborização, com casas maravilhosas, luxuosas, essa pessoa ela vai viver em torno de 79 anos, tá? 79,4 anos. Uma pessoa que mora no Jardim Ângela, que está a 19 quilômetros ali do Jardim Paulista,
e é um bairro periférico, com habitações mais precárias, nem sempre tem acesso às políticas públicas, a pessoa vai viver 55 anos em média, 55,7, sendo mais exato, segundo a pesquisa. Então, assim, quem mais precisa da aposentadoria não vai chegar, não vai alcançar a idade para se aposentar, né? A aposentadoria para a mulher subiu para 62 anos, era 60, com 15 de contribuição. E é importante demarcar isso, porque muita gente acha que aposentadoria por idade basta a idade. Não, é idade e contribuição, a somatória dos dois, né? Então, uma mulher precisa de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. É importante falar que essa EC, ela, do dia que ela foi aprovada, ela já entrou em vigor, né? Tem 2 anos de período aí esqueci o termo que usa lá, de adequação, mas assim, ela já está em vigor. E o homem manteve-se os 65 anos, mas aumentou para 20 o tempo de contribuição. E esse aumento penaliza quem? Os trabalhadores que ganham menor renda, né? E principalmente as mulheres com as suas múltiplas jornadas de trabalho, né? Então, assim, ela é perversa para quem? Para a classe trabalhadora, né? Para a classe que ganha um menor salário, né? Então, é importante a gente fazer essa discussão, e assim, eu quero só para fechar, porque eu acho que eu já usei bastante meu tempo, que a gente combinou, é um dado que a Lúcia Fatorelli traz nas inúmeras pesquisas que ela tem, porque um dos discursos que mais se fala tem que reformar a Previdência, a pirâmide inverteu tal, mas o que mais se fala é do déficit da Previdência. O déficit. Não é deficitária, né? E a Lúcia prova isso, né, através da auditoria cidadã, não só ela e outros pesquisadores, que a Previdência, a contribuição para a Seguridade Social, ela vem de diversos recursos, né? Impostos, encargos sociais, da folha do trabalhador, do empregador, do empregado, enfim. E de 89, desculpa, pós-Constituição, 1989, até 2015, o governo não precisou injetar nenhum valor na Seguridade, na manutenção da Seguridade Social, porque ela, por si só, ela se manteve. E ainda teve superávit, né? E a Lúcia fala que nesse período, 89 2015, foi de R$1 trilhão, né? E o que comprova efetivamente que a Lúcia tem razão, né? A Fatorelli tem razão nisso. A existência da DRU, né, desvinculação das receitas da União. Não tem como você desvincular a receita de algo que não está superavitário, que não está lucrando, né? E em 2016 ainda houve um aumento da DRU, que de 20%, que era o que vinham nos outros governos, ela subiu para 30%. Então ainda aumenta-se a desvinculação da receita para pagar juros da dívida pública, né? Então, assim, essa história de que é deficitária, que não vai poder pagar, né? Não é bem assim que as coisas acontecem, né? E muita gente que não acessa uma aposentadoria, uma pensão, numa idade que não tem mais condições de trabalhar, vai ficar à mercê de solidariedade, benefício eventual, e não vai ter, depois de anos de trabalhos, né? De anos de trabalho, não vai ter acesso a uma aposentadoria, né? E eu queria aproveitar e falar do BPC, porque é a minha pesquisa, onde eu piso com bastante segurança em relação a dados. Ele é um benefício que entrou no texto dessa proposta de emenda constitucional, mas ele acabou saindo, né? E entre as propostas era diminuir para R$400, teve proposta que era para aumentar para 70 anos, toda a reforma da Previdência, o benefício de prestação continuada entrou nos textos, né? E é sempre um problema, porque é um benefício que, como eu já falei no começo, não sei se todo mundo estava, é um benefício que é visto muito como amparo, como ajuda, e não como um direito, né, das pessoas idosas e pessoas com deficiência, né? E nesse último texto ele entrou de uma forma perversa, que era desvincular o valor do salário mínimo, aumentar a idade, era dificultar mesmo o acesso. Então, não aposenta, não acessa ao BPC, e como que essa pessoa vai ficar? Bom, era isso que eu queria falar. Eu acho que falei demais, mas eu acho que dá para abrir para o debate. Eu não sei se as pessoas fizeram pergunta. Quer falar, Luiz? Não demais, não. Deu uma baita de uma aulona, viu? Gostei muito. Muito obrigado por tudo que você explicou, que eu acredito que são informações que, infelizmente, a maioria de nós, acho que quase todos nós, não temos acesso às informações porque elas não são tão fáceis de se encontrar, né? Elas não estão, assim,
estão disponíveis e a imprensa, de maneira geral, fala bem por cima disso tudo, né? Eu queria aproveitar, já que você falou das questões aí das políticas públicas, você falou do investimento em saúde, não é? Que é sempre importante falar, e a gente está aí no contexto da pandemia do Covid-19, né? Eu acho que seria interessante, como nós dois somos de Ourinhos, tem várias cidades acompanhando, mas eu acho que seria interessante falar um pouco da nossa realidade local, que eu acho que ajuda a refletir sobre a realidade de outros municípios. Como que você vê as ações públicas com relação à pandemia em Ourinhos e também depois que a pandemia passar? É muito pertinente a sua pergunta, porque até essa história da gente estar fazendo live, acompanhando lives e fazendo lives, é justamente por esse momento histórico que a gente não imaginava. Eu mesma tenho bastante dificuldade, eu gosto de fazer debates em grupo, né? Eu dou aula, então, assim, é estranho e está sendo necessário nesse momento. Então, assim, ele está mexendo com a nossa vida, né, na nossa particularidade, mas tem um movimento muito maior aí que a gente não consegue nem ainda dimensionar. Para falar de Ourinhos, especificamente, principalmente para quem a gente está vendo, eu não consegui ler as perguntas, não sei se alguém perguntou sobre isso também, mas se alguém quiser trazer algum dado, mas assim, o que eu diria a princípio? Ourinhos, estamos em quarentena, né? A gente, no Coletivo em Frente, fizemos até um post esses dias que a gente apresentou o resultado de uma pesquisa, que 50% das pessoas estão cumprindo com a quarentena em Ourinhos. Não se tem um dado, como que a gente vai analisar isso, né? Quem não está, por que não está? A questão do trabalho, principalmente, a questão dos serviços essenciais, né? Tem aí algumas pessoas que não acreditam nisso, que eu quero acreditar que é o mínimo de pessoa, mas enfim, tem, né? Mas o Ourinho segue seguindo as normativas do Estado, ao que eu tenho acompanhado, né? Não sei se eu estou desatualizada, inclusive em relação ao fechamento do comércio, o que eu vejo é talvez uma falta de fiscalização, precisaria ter mais fiscalização por parte da prefeitura, mas enfim, continua seguindo. Está tendo um debate muito grande em relação, em Ourinhos, à aprovação do decreto que entendeu esse momento como de calamidade pública. O que a gente tem que entender, eu quero trazer para o debate até isso, o que a gente tem que entender esse decreto? Porque o serviço público, a gestão pública, ela é muito engessada, sabemos disso, né? A burocracia, ela engessa ações emergenciais, né? E a gente tem que lembrar também que a burocracia ela é funcional para o sistema capitalista, por isso que é tudo tão burocrático, né? A gente tem que fazer essa discussão também. Então, assim, por que ela é importante? Porque, como a gente tem uma forma de administração pública que não é a de Ourinhos, né? Uma forma estatal do Brasil muito engessado, esse decreto ele traz uma forma de se resolver algumas questões mais rapidamente, de poder utilizar um dinheiro para alguma emergência, para a construção de hospital de campanha, para a compra de cesta de alimentos para quem está precisando, de remédios, enfim, sem precisar passar pelas burocracias normais que passariam uma compra que a prefeitura deveria fazer. Qual que é a questão? E isso eu vou trazer até algo que eu vi com o Mário Ferreira, que ele tem feito os lives cotidianamente não, semanalmente, e uma das coisas que ele falou, e eu me interessei muito por esse debate, junto com o decreto, o que deveria ter sido aprovado é um comitê, deveria ter sido formado um comitê gestor da pandemia, né, gestor desse momento da calamidade pública. E esse comitê ele poderia ser formado por pessoas da sociedade civil, da administração pública, lideranças de bairros, lideranças sindicais, e o serviço desse comitê, a análise desse comitê, ele deveria ter a fiscalização, não só do comitê, mas do funcionamento do decreto, a fiscalização da Câmara Municipal. Então, o Legislativo tem que estar atento a isso e fazer o papel que é de fiscalizar, principalmente, as ações do poder público. Né? A gente ouve cotidianamente, tem vereador que não está dando cesta básica. Não é função de vereador da cesta básica. Né? É de fiscalizar o serviço da prefeitura, quem tem que garantir isso é o executivo, não o legislativo. Né? E por que esse comitê seria interessante? Só para fiscalizar? Não, para pensar medidas, né? Para dar transparência às ações desse decreto de calamidade pública. Então, assim, para dar transparência, para levantar dados, poderia ter gente da área da ciência, da saúde, para pensar para pensar ações, né? Basicamente.
pensar ações para que não fique vinculado a uma pessoa, que fique vinculado a diferentes olhares, né? Levantar dados principalmente. Uma das ações também que seria extremamente importante, né? Está tendo uma compra grande em Ourinhos de cestas básicas. Cestas básicas estão sendo entregues diretamente às famílias, através principalmente do trabalho dos trabalhadores do CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social. Então, por que não pensar em um vale ou numa forma de trocar, por exemplo, ao invés de fornecer só a cesta básica, comprar do pequeno produtor aqui da região, essas pessoas comprarem alimentos frescos, terem acesso a alimento fresco, esse produtor ter garantia de venda dos produtos que ele está produzindo durante, né, esse processo. Então, assim, se pensar em alternativas mais viáveis para essas pessoas, né, o que está sendo feito para essas pessoas que estão sem emprego, sem renda, que ainda não acessaram o auxílio emergencial, ou mesmo se acessaram, sabemos que é um valor que não é suficiente para manter conta, manter família, muita gente vive de aluguel, né? Então, eu acho que a história do comitê, junto a um decreto de calamidade pública, seria bem interessante para acompanhamento e levantamento de dados. Outra coisa importante que os municípios têm que pensar é em relação à saída da quarentena, porque uma hora, esperamos, né? Uma hora vai acabar, uma hora a gente vai retornar, sair do isolamento. Como vai ser essa saída? Vai ser todo mundo? Vai ser gradual? Então, assim, levantar dados, quais os bairros onde está tendo mais contágio, né? Onde as pessoas estão se contaminando mais, onde tem foco, onde as pessoas estão indo a óbito, essas pessoas moram em que bairro. Então, assim, a história do comitê de pessoas pensando essa pandemia seria também para esse tipo de ações, porque a gente tem que pensar como a gente faz a quarentena e como a gente sai dela também, né? A gente tem que pensar nessas possibilidades, e quem está pensando nisso no município, né? Estou dizendo que ninguém está pensando, não, mas eu estou dizendo que né, a gente precisa ter acesso a essas informações com mais clareza também, a população entender, né? A gente tem visto muitas pessoas na rua sem máscara, então não sei se é uma simples escolha ou se é falta de orientação. Então, assim, falta campanha educativa, né? Falta campanha de, olha, por que temos que usar máscara? Por que temos que, né? Algumas pessoas vão falar para mim, Roberta, tem um monte, se abre o Facebook, tem um monte. Tem, mas como as pessoas estão acessando essa informação? As pessoas lá do bairro periférico, com parco acesso à internet, com dificuldade de acesso, elas estão tendo. Então, assim, como está tendo? E, assim, esse é algo que tem que se pensar. Não sei se alguém comentou alguma coisa aí eu vi que chegou bastante. Sim, sobre esse assunto da pandemia, a gente recebeu aqui do Hélio Alex falando a respeito da transparência, né? Ficam aparecendo apenas números sem clareza, se são verdadeiros ou não. Concordo com o cuidado, tem o vírus, mas na cidade, em qual real situação estamos? Você falou desse comitê de acompanhamento, de elaboração de ações da pandemia, é muito importante também pelo aspecto técnico, né? Em nível da União, do governo federal, a gente vê justamente o contrário, né? Que se tornou uma ferramenta de politicagem a condução das ações com relação à pandemia. Um comitê de acompanhamento disso, ele teria que ser eminentemente técnico, com médicos epidemiologistas, com assistentes sociais, com profissionais da saúde de outras especialidades também, não é? Para delinear as ações específicas para o município, né? Em alguns lugares a gente vê isso sendo feito, em outros, na maioria, infelizmente, eu não acredito que esteja sendo feito, não. Eu posso falar algumas perguntas que vieram aqui, que eu achei que tem coisas bem interessantes. Aí a Antônia Oliveira perguntou sobre a situação dos trabalhadores de Uber e aplicativos de entregas. Eles não têm direitos trabalhistas, não têm acesso ao auxílio-doença. Aproveitar que eu estou falando aqui, eu já passo a bola para a Roberta. Uma coisa que a gente estuda na área de psicologia do trabalho e organizacional, uma coisa que tem se chamado de uberização das relações de trabalho, né? Ela é pior do que a precarização, que é a retirada de alguns direitos, não é? A uberização, ela constitui em quê? Com quem é a relação do trabalhador do Uber ou do aplicativo? Porque ele presta serviço para um aplicativo, né? Para um negócio que está aqui, ó, sabe? Não tem nenhum lugar físico, é um bagulho aqui dentro, um software que funciona aqui dentro.
e ele não tem, ele tem relação de vínculo de trabalho com quem? É que, né, eu, por ser da área da psicologia, me preocupo muito com isso, porque trabalho não é só assinar contrato e receber e cumprir com o que você deve fazer. Não, trabalho é estabelecer relações com o trabalho e com quem te contrata, não é? Quem que contrata, né? É uma contratação abstrata por conta própria, e aí no momento em que esse trabalhador tem que se afastar por qualquer razão que seja, inclusive a pandemia, ele não tem direito a nada, porque ele não é contratado do aplicativo, ele simplesmente se dispõe a trabalhar para o aplicativo no momento em que ele estiver disponível, né? O que você acha disso, Roberto? Eu concordo com você, eu acho que essa é uma análise bem interessante, a uberização da vida, né? A gente fala de Uber porque eu acho que foi um dos primeiros aplicativos que estourou por aí, mas hoje a gente tem milhares, né, de aplicativos. E realmente a pergunta da Antônia foi sobre ter os direitos previdenciários. Se a pessoa trabalha para aplicativo e ela não contribui por conta, seja na condição de como trabalhador individual, na condição de facultativo ou autônomo, realmente a hora que precisa não tem acesso à política pública. Então, assim, eu estou trabalhando, eu ganho para o mês, eu ganho aquilo para o mês e infelizmente, acontece um acidente ou necessidade de uma cirurgia, parar de trabalhar para uma emergência de saúde, principalmente, a pessoa não tem acesso ao auxílio-doença, né, que é um dos principais benefícios que a Previdência opera. Ou não, né, pode ser a aposentadoria, mas o auxílio-doença é um auxílio muito imediato, a pessoa sofreu um acidente, está numa condição física de não poder trabalhar, de incapacidade momentânea de trabalho, e ela não vai ter. E aí, assim, quem vai pagar as contas dela naquele mês? O que vai acontecer naquele mês, né? Então, por isso que eu falei em relação ao trabalho. O que a gente entende por trabalho? O trabalho é só o trabalho em carteira? Fora isso, eu sou autônomo, eu sou dono do meu trabalho, né? Que daí agora o CPF tem muito mais valor que a carteira de trabalho. E então, pensar sobre isso e pensar que a partir do momento que eu estou desempregado, por querer ou não, eu procuro um trabalho no qual eu sou autônomo, né? A importância de pensar que o trabalho autônomo, para ele ser segurado, tem que ter filiação obrigatória. Se foi isso que eu entendi da pergunta da Antônia. E eu vi que a Antônia falou uma outra coisa também. Só vou aproveitar que estou com o microfone aberto aqui e vou comentar, que eu não estou conseguindo ver as perguntas, não está dando tempo. Mas a Antônia falou assim: Roberta, perfeito, um comitê para enfrentamento do Covid e Ourinhos, com participação de atores chaves e controle social. Realmente, a gente pouco discute, hoje em dia, controle social, quanto são importantes os conselhos de direitos, né? Que muita gente acha que conselho de direito é conselho tutelar. Não tem ligação, o conselho tutelar é uma coisa. Conselhos de direito são os conselhos que fiscalizam e trabalham com as políticas públicas, né? Principalmente a fiscalização, a implementação, mas tem conselho de saúde, assistência, segurança pública, meio ambiente, cultura, né? E pouco se fala de controle social. Então, os conselhos e esse comitê são formas de controle social. A população tem mais acesso às informações e tudo isso dá muito mais transparência para o uso do recurso público, né? Tudo isso dá muito mais transparência. E só mandar um oi para a Antônia, porque ela é minha amiga lá de São Paulo. Só mandar um oi. Aproveitar aqui, teve um momento que você citou, Roberto, as lives do Mário Ferreira. Para quem não conhece, o Mário Ferreira, ele é um empresário ouriense muito envolvido com as questões sociais e políticas da cidade de Ourinhos, e ele faz lives todas as quartas-feiras, às 19 horas, se eu não me engano, na página dele. Então, o nome é muito simples, é fácil de achar, Mário Ferreira. Toda quarta-feira, 19 horas, tem live dele. Ele fala sobre política, sobre economia, questões sociais, é bastante interessante. E aí, Roberto, olha, não teve jeito aqui, a gente vai usar do seu conhecimento ao máximo mesmo. Teve 3 perguntas e comentários diferentes, inclusive do meu amigo Daniel, de Paraguaçu Paulista, sobre o auxílio emergencial, né? Tem gente pedindo auxílio emergencial, não está saindo. Tem gente reclamando da falta de clareza dos critérios do auxílio emergencial, não obtém resposta, quem que está recebendo, quem que não está. Você consegue falar um pouquinho para nós, por favor? Olha, eu consigo falar pouco, porque não é da minha área de trabalho diretamente, mas nós do Coletivo em Frente, inclusive na nossa página, a gente publicou
sobre quais são os critérios para acesso à renda emergencial. Tem várias questões que algumas pessoas eu acho que não estão observando, que é, por exemplo, quem paga imposto, faz declaração de imposto de renda, que ganha lá o limite para não se isentar do imposto, né, da declaração. Não pode duas pessoas na mesma família, a não ser que seja a mulher mãe solteira. Agora eu tô com medo de ter falado uma besteira, você não pode dois, mas eu creio que não. Dois irmãos não pode, por exemplo? Então, agora eu fiquei na dúvida. Se alguém quiser me ajudar, porque deu uma dúvida, porque eu sei que mulher que comprovar que é, né, chefe de família, que cuida sozinha da casa, ela vai poder receber dois. Agora me bateu uma dúvida, mas depois que eu terminar a pergunta, eu vou lá e procuro no nossa postagem. Qual é a questão? Por exemplo, acho que foi até você que me perguntou, né? Desempregado vai receber? Porque fala que tem que ser MEI, tem que ser facultativo. Sim, desempregado vai receber, né? Porque o MEI ou facultativo, teoricamente, se eles, dependendo do serviço deles, eles também estão desempregados, eles não estão conseguindo exercer a função e não estão trabalhando, né? Então, assim, é para todas as pessoas que têm que não declaram imposto e que estão na condição de MEI, de facultativo ou na condição de desempregado, tem que fazer o cadastro, a gente colocou o link lá. Eu tenho ouvido muita crítica em relação a essa história de estar há muito tempo em análise, daí eu não sei como é que o governo está fazendo esse pagamento, porque está sendo diretamente para uma conta aberta para a pessoa na Caixa Econômica Federal. O que acontece? Quem recebe Bolsa Família, que não precisa se cadastrar, porque já tem cadastro único e já tem um benefício que é o Bolsa Família, pode receber esse benefício, vai receber, possivelmente, conforme a análise do cadastro único. Essas pessoas eu acho que deveriam receber mais rápido, eu não sei se estão recebendo, até se alguém souber e comentar, porque ela já tem a conta, ela já tem o cartão Bolsa Família, né? Seria só depositar aí. Então, eu não entendo o porquê da demora, são pessoas que têm cadastro único e Bolsa Família. Não sei se a demora está para outras análises, né? Mas é um pouco complicado de eu explicar, porque eu não trabalho diretamente com isso. Então, o que eu tenho acompanhado, na verdade, é o que está saindo na mídia também, né? Mas se alguém quiser complementar, se eu falei alguma coisa errada, me ajuda aí. Legal. Tem uma pergunta aqui da Rosinei a respeito das populações indígenas, para a gente falar um pouquinho a respeito da necropolítica com relação às populações indígenas. Olha, de fato, se encaixa perfeitamente naquilo que eu expus, não é, a respeito das estratégias de necropolítica, não é? As populações indígenas no Brasil, infelizmente, elas são sempre colocadas de lado e, inclusive, tornadas invisíveis, não é? O restante da população não vê o que acontece com os indígenas. Nós, né, me incluo nesse restante da população, a gente acaba ficando preso a certas representações, a um imaginário bastante racista com relação aos indígenas, não é? De que o indígena, vou explicitar aqui, por mais que seja desagradável, mas é muito forte no nosso imaginário e é reforçado o tempo todo a ideia de que o indígena é preguiçoso, de que o indígena ele não quer saber assim de compromisso sério, principalmente com o trabalho, de que o indígena é beberrão, né? É dado ao álcool, de que o indígena ele só quer saber assim de ter terras. Infelizmente, essas representações são fortes no nosso imaginário, até que eles sejam potencialmente perigosos, né? E essas representações elas acabam servindo então para justificar ações de necropolítica do Estado brasileiro e ações que vêm aí desde do colonialismo propriamente dito no Brasil, desde que o Brasil é colônia, não é? Os povos indígenas, eles foram sistematicamente massacrados, e hoje, se a gente não tem o massacre que tinha até a década de 1910, 1920 aproximadamente, mas hoje a gente tem, então, aí o abandono à própria sorte. A gente tem visto com relação ao Covid, como que é muito difícil o cuidado, né? Como que é muito difícil o isolamento, até porque o governo federal, ele está ao lado dos grupos que querem forçar a evangelização em cima desses povos indígenas, não é?
E aí, principalmente no norte e um pouco no nordeste, mas eu acho que mais no norte, nos chegam notícias, talvez aí no centro-oeste também, do assassinato de lideranças políticas por parte de grileiros de terras, por parte de pessoas que exploram riquezas naturais de forma ilegal e de forma predatória. Toda semana chegam notícias a nós de pessoas que estão sendo assassinadas por serem lideranças indígenas ou por defenderem os povos originários, né, os povos indígenas. E isso é necropolítica propriamente dita, né? A necropolítica, em sua essência, como descrita pelo Bembe, que é o poder pelo cano do fuzil, né? O poder pela morte. Inclusive, não vou lembrar o caso específico agora, mas chega a nós notícias tristes em que essas lideranças são mortas e elas são mortas com total crueldade mesmo, não é só requinte, não, é crueldade pura e simples mesmo, né? E isso é uma ação de necropolítica, porque é deixar a morte visível o tempo todo para aquele povo que está excluído, né? De maneira que a morte seja visível em todo o seu cotidiano. Tem autores mexicanos que vão falar até assim, de necropolítica gore. Gore é uma palavra que designa aí imagens de violência extrema, totalmente explícita, né? A gente tem aí as situações de necropolítica gore, em que você tem essa explicitação da violência no corpo que é desmembrado, no corpo que sangra à frente de uma tribo, à frente de uma população, para incutir o terror naquela população, né? A Rosinei falou também com relação às políticas públicas para os indígenas. Passo a bola aí, Roberto. Eu concordo muito com o que você falou em relação a isso, até porque se a gente pensar no que o Bembe traz e no que a gente está entendendo como necropolítica, o que a necropolítica traz também é sempre a criação do inimigo comum, né? E no Brasil, o índio é colocado como inimigo, né? Dado o que você já explanou. Em relação às políticas públicas, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade de falar, Rosinei. Eu gostei muito da sua pergunta, eu acho ela muito pertinente. Mas eu acho que o que se tem aí hoje é muito mais retirado de direitos deles, né? Em relação à demarcação das terras indígenas, que não se tem isso, mas a gente tem algumas políticas educacionais de acesso às universidades públicas, ao acesso a algumas políticas públicas, mas eu não teria como te explanar agora, mas vamos fazer esse debate, eu acho extremamente importante, tá, Rosinei? Desculpa, eu não consegui. O que eu queria aproveitar que eu estou com o microfone aqui é que a Nilce Lei, que é uma amiga muito querida lá de São Pedro do Turvo, ela colocou que, não foi só ela, mas alguém, a Bruna também colocou, que os beneficiários do Bolsa Família para a renda cidadã, para o auxílio emergencial, eles estão recebendo conforme está seguindo um calendário mensal, conforme o número de identificação social, que é o conhecido NIS, né? Então, elas já colocaram. E a Bruna também escreveu, sim, que pode até 2 pessoas. Eu estava ouvindo a tua resposta, acabei não pesquisando. Mas eu acho que é isso que elas colocaram. A Nilcelei trabalha na assistência social, né? Ela tá dando essa informação do calendário, que é extremamente importante. Então, as pessoas têm que acompanhar o calendário de pagamento do Bolsa Família, que daí vai ser o pagamento da renda. E as pessoas que necessitam de cadastro vai ter que continuar acompanhando por hora, né? A última informação, acompanhando pelo próprio aplicativo onde fez o pedido, né? Onde se cadastrou. Tem mais alguma pergunta? Eu não consegui acompanhar. Não, eram essas por enquanto. A do Daniel a gente respondeu, né? Sim. A questão das pessoas serem só números, você falou também. Gente, um monte de mensaginha linda aqui, obrigada. Não vai dar para falar todo mundo. O Weber. O Weber Carvalho, ele está numa fotinho vermelha, com uma blusa vermelhinha aqui. Ele colocou o link para acesso direto à nossa página no Facebook do Coletivo em Frente. Inclusive, o Weber também é parte do nosso coletivo, é do coletivo. Obrigada, Weber, por ter colocado. Bom, eu não vi mais perguntas, Luiz. Será que a gente vai encerrando e deixando questões para o próximo debate?
Eu vou sugerindo o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui de um assunto que você falou sem querer, eu percebi, e eu vou perguntar. Enquanto isso, alguém quiser mandar mais alguma pergunta ou comentário, sugestão, pode mandar, tá, pessoal? Tá. E aproveito para agradecer o pessoal que está acompanhando aí a gente. Você falou da renda cidadã, e eu lembrei de uma discussão que não é nova, né? E aqui no Brasil ela é sempre levantada pelo Eduardo Suplicy, da renda universal cidadã, não é? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa renda universal? Eu posso falar, assim, a renda universal que é proposta por ele e tal, é a ideia de que todo cidadão, cidadã, tenha direito ao mínimo de sobrevivência. Então, que tenha, assim, uma renda, principalmente em momentos de desemprego, de não, né, não trabalho, de necessidade, de doença, mas que essa renda ela seja efetiva. Não seja uma renda, é só quem recebe até tanto, ou com valor, porque o Bolsa Família tem valores aí, se eu não falar besteira, eu acho que é entre 120, 200, até mais de R$ 200, mas a gente sabe que não é suficiente para a manutenção de algumas necessidades, muitas necessidades, de necessidades básicas do ser humano, né? Então, a ideia é de que nessa sociabilidade que a gente vive, né, que a gente não deve permitir que a vida seja acima do lucro, mas sabemos que na sociabilidade capitalista o lucro acima de tudo, né? Existe sim um número grande de desempregados, eu ainda passei esse número, né, de mais de 12 milhões, de quase 12 bilhões de desempregados e quase 5 milhões de desalentados. Então, a renda cidadã, a ideia da Constituição de ter uma renda, inclusive o Bolsa Família veio dessas histórias, né, dessas ideias, que já veio do Bolsa Escola, virou Bolsa Família. O BPC seria também nessa perspectiva, né, de uma renda sem contrapartida, né? Porque o que as rendas hoje fazem? Tem várias contrapartidas. Então, para receber tem que cumprir isso, cumprir aquilo, e a pessoa tem uma necessidade imediata, que é o alimento, a moradia, a saúde, a medicação. Então, a renda de cidadania, ela viria para isso, né? E com outros critérios que não atrelassem única e exclusivamente a cumprimentos ou alguma renda muito. Você tem que estar numa situação de miserabilidade para receber, né? Porque o que acontece com as políticas públicas dentro do neoliberalismo ela nunca vai acabar. Bom, nunca é muito tempo, né? Mas, tipo, ela não vai acabar. Porque sempre vai ter um mínimo para um número pequeno de pessoas, né? Para aquela pessoa que necessita mesmo, né? E a ideia é oposta a isso, que se tenha o básico para que as pessoas consigam sobreviver, né? Sem chegar numa situação de extremo, né? Eu não tenho o que comer, não tenho nada, não tenho onde morar, e aí eu vou ter uma renda. Não, que a renda cidadã tem uma outra função social. Então, eu queria acompanhar mais essa discussão, eu acho ela extremamente interessante, tem muito a ver com as minhas pesquisas, né? E eu acho que é interessante a gente ter um olhar atento a isso, né? Porque o que é o Bolsa Família, o que é o BPC, o que são os benefícios eventuais garantidos na assistência social, o que são esses benefícios, para quem eles são, por que eles são dessa forma, eles poderiam ser maiores em termos não só de valor, mas de abrangência, né? Então, assim, se discutir é isso também. E aí, assim, no início da minha fala, a EC 95, congelamento de gastos, o que ela faz? Ela impede que haja um maior investimento nisso. Como que a gente vai ter renda cidadã se a gente não tem financiamento, né? Então, por 20 anos vai congelar e a inflação vai subir, o gasto com Seguridade Social, com Seguridade Social e Educação vai continuar o mesmo, né? Então, como que vai investir, como que vai ampliar a renda cidadã? Né? Então, pensar nisso também. E aí é extremamente importante também as pesquisas, a participação das pessoas nos espaços de controle social, enfim. Acho que o Cristiano perguntou, eu acho que ele fez a mesma pergunta, né? Sim. É isso que eu consigo Sim. falar. Então, ótimo, ótimo. Eu vou tornar visível o comentário da Antônia para todo mundo, porque ela pegou aqui os critérios para o auxílio emergencial. Vamos ver aqui, ó. Quem pode receber? Pessoa inscrita no CAD único até o dia 20 de março de 2020, pessoas na condição de MEI, contribuintes individuais da Previdência, contribuintes individuais e facultativos, trabalhadores informais sem inscrição em programas sociais nem contribuição, beneficiários do programa Bolsa Família, mães que sejam chefes de família e se enquadrem nas características acima, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Muito bem, obrigado, Antônia, por mandar para a gente os critérios
aí. E aí alguns comentários aqui. Triste a forma que o governo atual gere as políticas públicas. Triste mesmo. E aí, seguido de outra pergunta que eu acho que a gente pode encerrar com ela aqui, né? Uma pessoa com deficiência visual não tem direito a algum auxílio do governo? Roberta, o que você responder aí? Olha, a priori eu diria sim, tem, mas aí vai depender, né? Porque o BPC, para a pessoa, o benefício de prestação continuada, para a pessoa com deficiência, ele tem critérios, né? Critérios bem. Eu usei até na minha tese o termo perversos. Porque a família na qual essa pessoa, com a qual essa pessoa vive, talvez ela viva sozinha, né? Mas se ela vive com a família, então o núcleo familiar, pai, mãe, irmãos solteiros, filhos solteiros, juntando a renda de todos e dividindo pelo número de pessoas nessa casa, tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Então, recentemente foi aprovada uma lei falando do meio salário mínimo, mas ela não entrou em vigor, continua um quarto. O termo inferior atrapalha muito, porque uma família de 4 pessoas que recebe um salário mínimo não acessa, porque tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo. Tanto que eu fiz um post sobre essa lei que fala do meio salário mínimo, porque ela mantém a palavra inferior. Então, inferior a meio salário mínimo. Então, 2 idosos, um recebe aposentadoria, porque esse direito também é para pessoa com idosa, a partir de 65 anos, homem e mulher. Então, essa pessoa idosa é aposentada com um salário mínimo. Então, a mulher é aposentada, o homem, vou pedir o BPC, agora eu tenho direito. Não, não vai ter, porque se somar um salário mínimo, divide por 2, vai dar meio salário mínimo. Tem que ser inferior a meio salário mínimo. E por 1 centavo, se indefere o benefício, tá? Mas no caso da pessoa com deficiência, o qual ele perguntou, a pessoa com deficiência tem essa questão da renda, então teria que ter uma análise dessa renda, e ela vai passar também por uma avaliação da deficiência, tá? E essa avaliação é feita por uma equipe multidisciplinar, assistente social e médico perito do INSS. Então, a priori, para saber se tem direito ou não, o que eu orientaria aqui, porque é uma pergunta, né, que eu acho que demanda uma orientação, é agendar um pedido no INSS, pelos canais remotos, 135, no INSS, agendar um pedido de benefício assistencial, está assim, com esse nome, né, no aplicativo. Então, a agenda, né, vai ser feita uma análise da renda, e daí, se a pessoa tiver direito pela renda, ela vai passar pela avaliação da deficiência. Então, ela tem que passar por esses 2 critérios. E aí, ela pode ou não ter acesso. O BPC é um salário mínimo mensal, não tem 13º e não gera pensão, porque, vamos lembrar, ele é um benefício da assistência e não da previdência, e ele não está vinculado ao trabalho, muito embora esteja vinculado ao mundo do trabalho, porque quem acessa esse benefício são pessoas que trabalharam e contribuíram ao longo de sua vida, tá? Se ficar mais alguma dúvida, eu ainda posso falar. É que já deu 1h30 aqui de live, né? Isso. Então, mais uma contribuição da Antônia, que é a respeito do auxílio emergencial, né? Quantas pessoas da mesma família poderão receber? O auxílio emergencial poderá ser concedido para até 2 pessoas da mesma família. A mulher sem marido ou companheiro que mora com criança ou adolescente de até 18 anos receberá o auxílio em dobro, R$ 1.200, mesmo que haja outro trabalhador elegível na família. Na minha família tem mais de 2 pessoas que trabalham informal. Quantos poderão receber? Aí continua o texto aqui. Pessoal, mais informações sobre o auxílio emergencial no link. Tá aí o link para quem quiser, tá? Tá o linkzinho aí para quem quiser saber mais, né? Bosco, posso só agradecer a Antônia e vou dedar a Antônia, porque ela trabalha na Secretaria Estadual e ela tem informações boas, a Antônia é antenada. Vamos fazer uma live com a Antônia, Luiz? Eu combinar assim, acho que vai ser boa, né? Aí tem um comentário aqui que eu vou ler também, ó. A da Inês Francisco. Quer mais necropolítica do que a que estamos vivenciando atualmente? Quando o governo salva os bancos em mais de 1 trilhão, enquanto que agora o nosso digníssimo presidente aterroriza a população dizendo que não tem dinheiro para pagar a segunda parcela. Isso a gente está vivendo um momento em que a gente está explícita a necropolítica. O pessoal que trabalha com análise institucional, a gente fala assim, analisador histórico, que é um fato que explicita coisas que vinham sendo feitas, mas estavam às ocultas. A pandemia está tornando explícita a necropolítica do Estado brasileiro, particularmente da gestão Bolsonaro, né?
Não importa se as pessoas vão morrer, importa que voltem a trabalhar. Não importa se as pessoas estão ficando doentes, se os hospitais vão ficar lotados. Importa que elas produzam para o benefício de uma elite, inclusive uma elite imperialista, fora do Brasil, inclusive, né? Isso é necropolítica. Se a gente salva os bancos rapidamente, mas para pagar o benefício, que deveria ser rápido, deveria ser direto, deveria ser fácil, a gente enrola. Recentemente estive conversando com o professor Diogo Almeida, amigo meu, com quem eu compartilhei a live anterior, que foi sobre o filme O Poço. O Roberto estava lá também, e o Diogo falou que lá na Irlanda eles preferiram errar pelo excesso. Então eles liberaram logo na primeira semana daquela mobilização global, não é, do isolamento, e eles liberaram praticamente sem critério. Ele falou que teve imigrante que nem morava mais na Irlanda que estava recebendo. Mas assim, que daí eles preferiram, então, liberar para depois ir atrás e peneirar quem não precisava ou quem não tinha direito, né? Muito melhor, então, liberar rapidamente do que ficar com toda essa enrolação que a gente sabe que também essa enrolação serve para pressionar para o comércio reabrir, para a economia voltar a funcionar. Aspas nisso, porque a economia não parou em momento nenhum, viu? A economia não parou em momento nenhum. Isso é uma mentira que disseminam, né? A Inês, Luiz, posso falar? A Inês colocou que pode, então, ela complementou a informação que até 3 pessoas podem receber dentro de uma casa, partindo do entendimento, pode, portanto, acontecer uma família receber até 3. Agradecer a Inês que está participando aqui com a gente também, que é daqui de Ourinhos. E eu queria só aproveitar que a gente está finalizando. Tem um outro comentário da Nil. A verdade é que esse auxílio está dando muita dor de cabeça para todos os trabalhadores da assistência. Ela está ainda. O que você me diz, Inês? Realmente, porque como depende também do cadastro único, não, né, tem a questão das pessoas terem que atualizar, não sei se seria exatamente isso, mas tem a questão que as pessoas buscam informação nos CRAS, né? E o CRAS é da assistência. E a gente sabe que o quanto se diminuiu o número de pessoas no serviço público, porque tem muita pessoa acima de 60 anos, problema de coração, diabetes, enfim, várias pessoas que são do grupo de risco e que precisaram se afastar e estão em quarentena. Então, assim, diminuiu o número de trabalhadores no serviço público, isso em todos, né, em todas as áreas, não é só da assistência, né, só que a assistência acaba abrangendo, porque, por exemplo, em Ourinhos, usando o caso aí da onde a gente conhece, está tendo a disposição da cesta básica, está tendo a questão da orientação do auxílio emergencial, e as pessoas buscam os CRAS. Então, concordo com a Inês, que eu imagino o quanto deve estar sufocante o trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social. E aí, antes de fechar, tem um comentário da Inês bonitinha aqui, que eu já vi que ela falou, a Roberta é uma querida, já gostei, já fiquei vermelhinha aqui. Eu só queria lembrar todo mundo que é de Ourinhos, que a campanha para o Recicla Ourinhos continua. Eu falei bem no comecinho da live, mas eu acho que não estava ainda todo mundo. É importante a gente aproveitar esse momento da pandemia para se repensar, mas também para fazer solidariedade, não solidariedade para ganhar like no Instagram, né? Mas assim, ver a necessidade das pessoas no nosso município, no bairro, o que realmente estão precisando. A gente fechou essa parceria com o Reciclourinhos por uma conversa com a Cláudia lá, que falou que eles estavam necessitando de repelente, porque a dengue também é um problema sanitário, e em Ourinhos, eu acho que em muitas cidades do Brasil, produtos de limpeza, higiene e também álcool em gel. Então, tá na nossa página todas as informações para continuar a campanha. Tá, e quero agradecer a todo mundo, todos os recadinhos carinhosos e incentivadores. Obrigada, gente. Agradecer também as mensagens de todo mundo, a presença pessoal que acompanhou um pedaço, ficou até o fim. Eu agradeço todo mundo, né? Lembrando que vai estar disponível, né? A live fica disponível na página do Facebook, e de qualquer forma eu vou fazer o download, vou dar uma editadazinha para a gente passar para outras mídias também essa live, que eu acho que o que a gente discutiu aqui é muito importante. Todas as informações também que estão disponíveis nessa nossa conversa são importantíssimas. Um abraço para o pessoal aí, alunos e ex-alunos da Unifil, que é do curso de Psicologia, curso de Artes Visuais, e também aí de toda a região Norte Pioneiro, Oeste Paulista, que está acompanhando a gente, pessoal de São Paulo, capital, de outras regiões do país, de fora do país.
Muito obrigado por acompanhar. E aí, repetindo, está disponível aí na internet. Às vezes você quer reassistir um trecho, né? Pegar as explicações aí que foram passadas, você consegue reassistir, tá bom? Valeu, então, todo mundo que curtiu. E aí, segue a minha página, por favor, Psicologia Escolar e Educacional. Tem também a página do Coletivo Em Frente, para vocês acompanharem, tá bom? O coletivo tem feito trabalhos muito importantes aqui na cidade de Ourinhos, tá? E alcançam a região também. Certo? Então, valeu, gente. Abração, muito obrigado por tudo e até uma próxima. Até a próxima, gente. Obrigada, Bosco. Parceria show. Valeu, Roberta. Tchau, gente. Tchau.